Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Minha saudação aos eleitos de Deus, você está participando do programa Posso Crer no Amanhã. Esta semana nós temos uma proposta muito importante. A proposta é de que você participe de uma mensagem tão intrigante e instigante quanto foi a mensagem que eu ministrei num culto de consagração, falando sobre o problema do semeador de contendas entre os irmãos. Há coisas que Deus odeia, mas há coisas que Deus abomina. A Igreja de Jesus pensa num Deus bom e se esquece do juiz. Então, a justiça de Deus anda um para a passo com a bondade do Senhor. Você vai começar hoje ouvindo e participando desta mensagem ao longo de 3 dias, segunda, terça e quarta-feira, sobre o semeador de contendas. Quem sabe, tantos lares se desfizeram, tantas famílias se esboroaram, tantas igrejas fecharam as suas portas por causa de um semeador de contendas. Vamos então, Bíblia na mão, vamos ouvir o Espírito falar e eu volto em seguida. Semeador de sementes de discórdia. Então este é um termo bíblico de uma lista que Deus deixa no livro de Provérbios de Salomão. Vamos ver o que diz Provérbios 6, 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Você veja, o crente não pode andar com perversidade na boca. Diz que é o filho do diabo, o de Belial, o homem vil. Versículo 13. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos, mas no seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Você vê que é um perfil de pessoas que fazem isto como regra de vida. Depois ele diz no versículo 15 as consequências. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, odeia. São os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente. Versículo 17. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Estas 5 coisas diz que Deus tem ojeriza. Mas há uma 7ª que Deus diz assim: contendas, o que semeia contendas entre os irmãos. Diz que Deus abomina isso aqui, odeia isso aqui. Então nós vamos hoje bater nesta tecla, que eu vou fazer isto com muita paz, com muita simplicidade, mas sabedoria. Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Vamos só voltar para você entender. Quando Deus começou a fazer esta lista de situações, Ele disse assim no versículo 15: pelo que virá repentina destruição, virá repentina e subitamente vai ser quebrantado sem que haja cura. Então nós estamos aqui entre estas 6 coisas que o Senhor aborrece e aquela que o Senhor abomina. A alma de Deus abomina. Então, você já viu,
olhos altivos, ou seja, pessoa que olha com olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Mas o ápice de tudo isso, ele diz, o que semeia contendas entre os irmãos. Nós vamos tratar desse assunto. Veja que eu estou repetindo, insistindo para você guardar isso no seu coração. Por quê? Porque às vezes estas coisas que Deus tanto odeia e tanto abomina, 6 coisas e a 7ª que Deus abomina, às vezes estas situações estão presentes numa só pessoa. Que nós, na obra de Deus, caricatamente chamamos, ele é um fofoqueiro. Mas, amado, isto é muito mais profundo do que fofoqueiro. É um semeador de discórdias, com estas características todas. Eu conheço gente que tem estas características todas numa só pessoa. É porque às vezes a pessoa, não, aquele irmãozinho pode ter olhos altivos, aquela outra tem língua mentirosa. Mas esta lista aqui, às vezes você encontra numa única pessoa. Então, o que é um semeador de discórdias? Semeador de contendas entre os irmãos. Veja, é semeador entre os irmãos. Ele não faz isso com os vizinhos, não faz isso no trabalho, que fica com medo de ser despedido, de perder o emprego, de perder o nome, enfim. Ele faz isso entre os irmãos. Quer dizer que há gente que a Bíblia chama de gente de Belial, cujo coração é vil e que no meio dos irmãos, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, semeia. Então, são sementes. E você sabe, se eu semeio uma semente, eu vou colher a minha semente. Isto é importante. Pastor, então o que quer dizer esse semeador de discórdia? Do original hebraico, a palavra é medan. Medan quer dizer aquele que excita, aquele que gera contenda, aquele que gera conflitos. E diz em Provérbios 10:12 que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então esta pessoa, semeador, e eu vou lhe dizer uma coisa, que Deus nos livra, amado. Porque que Deus nos livre de sermos apanhados numa destas da lista, né? 6 coisas, mas a 7ª, que Deus nos livra, amado. E eu recebo no meu coração, eu nunca na minha vida quererei viver com um destes detalhes que Deus diz, eu odeio isso aqui entre os irmãos. Agora imagina você ver numa única pessoa estas características. Então, a pessoa que é um semeador de discórdias é aquele que tem falta de concórdia, não entende do que é harmonia, vive em desacordo, vive em disputas, vive em guerras, em lutas, em controvérsias, em antagonismos, em brigas e em acusações. Claro que você já está entendendo que isto é um coração vil, é um filho de Belial, só que essas características, ele disse, estão entre os irmãos. Então nós temos que estar atentos e vigilantes, porque às vezes você sabe, para se fazer um nome de um ministério leva a vida toda. E às vezes um semeador de contendas põe um ministério a perder, põe uma família a perder, põe um grupo de pessoas. Amado, são características que Deus odeia. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre semear, plantar sementes de discórdia? Você vê, esta semente de discórdia são sementes muito amargas. São sementes de raiva, de desconfiança, de ódio. E esta pessoa semeia onde? No coração dos irmãos da igreja. Porque ele é um semeador de contendas entre os irmãos. Então, às vezes a pessoa, filha de Belial, joio, está no meio da congregação
e ele semeia no coração dos outros. E você sabe, não são apenas palavras, porque são gestos, são ações. Às vezes o pregador diz alguma coisa e o irmãozinho está lá e diz, pronto, já semeou a discórdia. Ele não disse nada, ele mugiu e tugiu, ele diz, pronto, já semeou uma discórdia. Então nós temos que entender que o semeador de contendas, ele não semeia na vida dele apenas, ele semeia no coração dos irmãos, diz que é no meio dos irmãos. Então, coisas que não vêm do Espírito do Senhor são as chamadas obras da carne. Gálatas 5,19 diz isso. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Olha, a feitiçaria tem o mesmo grau de peso que o ciúme, a ira ou as discórdias, as dissensões, as facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então não é a feitiçaria, a magia negra só. Semear contendas, iras e discórdias, isso é coisa de feitiçaria. E é o que mais você vê hoje em dia. Eu estava dizendo à minha esposa, eu ontem entrou na minha página, meu WhatsApp, uma linha de alguém que me mandou, e eu fui ver o que se tratava. Era um pastor que disse coisas tão horríveis a respeito de um líder. E ele dizia, eu estou aqui em nome de Jesus. Amados, olhem para mim, é no nome de Jesus. E pá, eu disse, Deus, esse indivíduo tinha que cair agora. No meio da gravação, que é para todo mundo ver, que com Deus não se brinca. Mas isto tornou-se cultura, né? As pessoas dizem, não, ele é fofoqueiro. Não é fofoqueiro, é coração vil, é perverso, é semeador. Quando você semeia, amado, vai ter frutos, bons ou maus. Você semeia, você tem frutos. Então, diz que não herdarão os que tais coisas praticam, não herdarão o reino. Então, nós precisamos de tratar desse assunto, porque, amados, o meu futuro depende da minha consagração esta manhã, da minha vida de oração. E eu sei que a igreja de Jesus tem fracassado por não lembrar a esta geração das coisas que Deus odeia e abomina. A igreja fracassou nisto aqui. Nós lembramos, Deus dá prosperidade, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo, aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Mas nós nos esquecemos de dizer que há coisas que Deus odeia e abomina. Quando Jesus entrou na casa do Pai e viu o templo com os vendilhões, ele não chegou e disse, oh, aleluia, fofoqueiros. Ele pegou um chicote e mandou brasa, expulsou todo mundo. A ira de Deus foi manifestada. Nós nos esquecemos que Deus é amor, mas Deus também se ira, também abomina, odeia. Ele tem o senso da justiça e como tem o senso do amor. E nós muitas vezes nos esquecemos de dizer isso. Então, o Deus que ama tem a capacidade de abominar e de odiar o erro, o pecado. Então muitas pessoas têm quebrado estes mandamentos daquilo que Deus detesta, daquilo que Deus chama de diabólico, e que na realidade são forças que querem puxar as pessoas dentro da igreja para uma vida ímpia. Então eu estou lhe dizendo isso porque esta não é apenas uma batalha carnal, é uma batalha espiritual. Não é o homem contra o homem, são os inimigos espirituais de Cristo contra a igreja de Cristo. Isto é tremendo. Efésios 6,12 diz isso. Olha, nossa luta, quer dizer que nós temos uma luta. A nossa luta
Não é contra sangue e carne, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Elas atuam aonde? Nas regiões celestes. Você não imagina, nestes 38 anos de ministério, o que eu já penei por causa deste perfil vil de pessoas que estão às vezes dentro da obra de Deus. Ela está na igreja, no meio da oração, no meio da mensagem, cutuco do irmão e diz: você sabia de não sei de quê? Ele semeou contendas no meio dos irmãos. É vil. Diz: vai ser quebrantado, vai ser destruído. Mas nós não estamos aqui em busca de ver pessoas destruídas, mas a verdade é que Deus tem esta situação. Ele tanto ama quanto ele abomina e odeia. Nós temos que explicar isto às pessoas. São semeadores de descontentamento, de conflitos, de discórdias, são murmuradores. Você sabe, o murmurador é um fracassado. Servem aos próprios interesses. São exploradores implacáveis. Exploram as paixões e emoções de outras pessoas. Têm prazer nos conflitos. Você sabe que há pessoas que têm prazer nos conflitos. São semeador de contendas. É muito triste, amado, que Deus nos livre de cairmos em algum destes itens aqui. Que Deus nos livre mesmo. Que Deus nos livre mesmo. Então, pessoa que tem prazer nos conflitos, às vezes tem consciência de que vão fazer. Às vezes a pessoa tem consciência. Eu tenho consciência que estou semeando contendas entre os irmãos. Mas outras vezes, a coisa é tão espiritual, é tão força maligna, que a pessoa nem se apercebe conscientemente que ela foi um instrumento vil. Tudo com a intenção de destruir a missão da igreja. Estes semeadores de contendas entre os irmãos. Entre os irmãos. Eu me recordo, houve um tempo que eu fiz parte da Convenção Mundial das Igrejas, da Graça de Deus. Nós nos reuníamos 3, 4, 5 vezes por ano em Miami, onde vinham os pastores de diversos países. Nós nos reuníamos, amado, mas era perverso. Tinha sempre alguém que se levantava e vinha: você sabe, você disse, você fez. Semeadores de contendas entre os irmãos. Até que chegou uma hora, eu disse: eu não vou mais. Eu não vou mais. Porque se você se habitua a conviver com estas pessoas e as aceita, você entra no mesmo esquema de trabalho. Então, amado, pessoas que nutrem seus sentimentos para levar a outros o quê? Suspeitas. Geram inseguranças e ferem as pessoas. Porque ela mesma, o semeador de contendas, vive numa turbulência interna o dia todo. Então, o semeador de discórdias, o que ele faz? Ele sonda, olha o que eu lhe vou dizer agora, ele sonda a vulnerabilidade de uma outra pessoa, ele sonda os pontos fracos da outra pessoa para explorar esta pessoa. Semeadores de discórdias não oferecem nada construtivo, eles arrastam as pessoas, eles dividem as pessoas, eles projetam o seu ódio, a sua hostilidade, a sua ira, a sua raiva, especialmente em quem? Agora, pastores das igrejas, bispos, em quem o semeador de contendas projeta o seu ódio? No líder da igreja. Então nós temos aqui vários líderes de igreja. Nós somos objetos do semeador de contendas. O semeador de contendas, ele diz ao outro irmão que está do lado: você sabe o pastor, você sabe o bispo. Portanto, o foco da pessoa é usar a vulnerabilidade, a fragilidade emocional de alguém contra o líder da igreja. Os alvos sempre são os líderes. E por que são os líderes? Por serem os líderes. Porque você sabe, se uma situação dessas me abatesse a mim, abateria a igreja.
Então o líder é o alvo. Por isso o líder, e eu vou recomendar aos meus bispos e pastores, amado, vida consagrada aí, joelho no chão, porque a única forma de nós superarmos estas situações na obra de Deus é com a vida consagrada, senão você não aguenta. Se você chegar num grupo de pessoas e disser assim, olha, eu vou te contar uma bênção que eu recebi de Deus, talvez meia dúzia digam, conta. Agora, se um indivíduo chega assim, você quer saber o que eu soube, cara? Espera-me ali, por trás ali do banheiro dos homens, tem ali um anteparo, eu vou te contar uma coisa que eu soube, a última. Vai reunir lá uma congregação gigante, porque a mentira é muito excitante. As pessoas precisam de alimentar o seu ego com esse tipo de situação. Então, para o homem natural, uma notícia má é mais emocionante que uma notícia boa. Então, meus amados, nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração. 1 Coríntios 13:4 diz assim, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, crê, espera e suporta. Diz que esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Não se alegra com a injustiça, não é orgulhoso. Então eu não posso estar numa comunidade, numa igreja e me alegrar com a injustiça. Você já viu quando corre uma notícia do Facebook, do Instagram, do Snapchat, and so on, and so on. Você viu como é que as pessoas partem para brigas públicas? A pessoa não sabe do que é, mas estou junto. Eu digo, eu também, mata, morre. Isso é próprio da incredulidade vil de um coração que não é salvo. Eu de vez em quando as pessoas me abordam aqui nos corredores, apóstolo, o senhor sabe de amada? Não sei de nada. Eu vou fazer como aqueles macaquinhos, tapa aqui, sabe, tapa o coração, porque se você aceitar que um ativista da fé semeie no teu coração, amado, o teu coração é propriedade exclusiva de Deus. O teu coração é terra boa, é para ser semeada a palavra de Deus, e não o semeador de discórdias e contendas entre os irmãos. Então, quem suspeita e pensa mal de um cristão, não é um cristão. Paulo diz, falsos irmãos. Tiago 4:10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Você vê Tiago reclamando da lei, hein? Pregador da lei. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, tu és um juiz. Mas existe um só legislador, existe um só juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amado, é interessante como é que o semeador de contendas anda em busca de vulnerabilidades. Ele encontrou uma vulnerabilidade, semeia contendas. Olha, eu estou fazendo isso pela 7ª vez, entre os irmãos. No meu não semeia. Eu não admito, não aceito, e vou dizer isto a você, seja ousado. Vou lhe ensinar depois qual é a atuação da igreja nessa área, mas nós temos que ser ousados. Quem é que tem o direito de julgar, amado? Pôr em dúvidas a reputação de uma família, pôr em dúvidas a reputação de um homem. A gente, pessoas imorais, que se nós fôssemos contar o que sabemos, mas seria uma guerra pública. As pessoas vão, e dizem, e falam, e têm o apoio, e repercutem, e curtem. Isso é muito sério. Deus é um Deus que ama, mas é um Deus que se ira. A igreja não sabe disto. A igreja muitas vezes aí fora vê Deus como Papai Noel. Oh, o Senhor me dá um carro, o Senhor me dá, tudo bem. Mas esse Deus que ama, Ele abomina
o semeador de contendas entre os irmãos. Ele abomina até o orgulhoso, os olhos altivos, a pessoa que faz sinaizinhos. Está aqui, a Bíblia diz isso. 6 coisas Deus odeia e depois tem uma que Deus abomina. Só que a igreja fracassou. Quando se fala disto aqui, fala-se en passant. Isto é sério demais. Eu conheço igrejas que foram destruídas, famílias que foram destruídas por causa do Senhor. Muito bem, terminamos a primeira parte desta mensagem tão importante, tão libertadora, que é a mensagem de semeadores de contendas entre os irmãos. Amanhã vamos ouvir a segunda parte. Quarta-feira, a terceira parte. Que o Espírito de Deus tenha falado profundamente ao seu coração e você seja um agregador, alguém que junta, não permitindo a divisão dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja. Tenha você um dia abençoadíssimo e até amanhã com a segunda parte do Semeador de Contendas. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.